que é a ansiedade? Essa questão da mente focada no futuro, no que pode acontecer. Ansiedade, ela pode ser normalmente caracterizada como uma expectativa, que pode ser suave, pode ser extremamente intensa, uma expectativa do que pode acontecer. Ansiedade pode ser benéfica e saudável. Você sabia disso? Por exemplo, a ansiedade do seu time ganhar faz com que você sinta o prazer de assistir o jogo, um jogo de futebol ou de qualquer outro esporte. Você tem uma meta clara e uma ansiedadezinha para alcançar. Um nível equilibrado de ansiedade gera felicidade. Um filme que você vai assistir gera uma ansiedade pelo que vai acontecer no filme. Então, isso produz pitadas de felicidade. A ansiedade é algo importante, ou seja, querer atingir metas, querer conquistar resultados. Isso é um dos componentes para a nossa felicidade, já diz a psicologia positiva. Pessoas que não têm metas, que não têm nenhum tipo de ansiedade, normalmente têm menos felicidade na vida. Por isso que filhos de pais super protetores, que não colocam desafio, que não exigem rendimento, que super passam a mão na cabeça, muitas vezes desenvolvem filhos com uma sensação de faltar sentido na vida. Filhos que muitas vezes começam a desenvolver um sentimento melancólico. Por quê? Porque é importante ter propósito, ter objetivo, e essa ansiedade e esse receio, esse ter que se trabalhar para chegar lá, ter que batalhar para chegar lá, isso é ingrediente para nossa saúde emocional. Tanto que a maioria das pessoas que param de trabalhar totalmente entram num processo um pouquinho depressivo, melancólico, tá bom? Por quê? Porque se a pessoa para totalmente de trabalhar e não tem mais objetivos, desafios, falta essa ansiedadezinha do desafio, e isso é um componente importante para a nossa felicidade. Importante entender quando é que isso gera desequilíbrio, quando é que a ansiedade é um problema, se a ansiedade é algo que faz bem para a nossa felicidade, quando a ansiedade é um problema, quando ela é desmedida, quando ela virou um trem descarrilhado, quando ela te domina em situações que não era para ter, né? Então, aquela ansiedade louca, desmedida, que faz mal para a sua saúde, faz mal para as suas artérias, para o seu coração, para o seu estômago. Então, ansiedade, em essência, tem a ver com esse receio do que pode acontecer. Medo do futuro. Um deles que é muito comum é o medo do julgamento alheio. Medo da crítica. Então, essa é uma categoria que muita gente tem. Talvez você tenha ou conhece pessoas que têm. Então, algumas pessoas sofrem de ansiedade por medo da crítica. Por exemplo, a pessoa que tem ansiedade por tensão pré-performance. Ela tem tensão pré-provas, tensão extrema pré-entrevista, primeiro relacionamento sexual com alguém. Por quê? Porque ela tem medo de ser mal avaliada na performance, de ser mal avaliada na prova, e depois das pessoas saberem disso, como é que vai ser, e ela com ela também, e medo da entrevista, do que o entrevistador vai pensar, ou no ato sexual, medo do que o outro vai pensar, se ele não é bom no sexo, se o corpo dele não é bom, se é isso, não é aquilo. Então, essa tensão pré-performance faz com que na hora tenha branco. Ou seja, o medo de ser ridicularizado, de ser criticado, de ser visto como incompetente, como inferior, é tão grande que muitas vezes dá branco na prova, o inconsciente faz então parar o jogo, dá pau na máquina. Excesso de ansiedade, uma ansiedade medida, uma ansiedade natural é algo que faz bem à saúde. Uma ansiedade extrema dá pau na máquina, dá tilt. E aí a pessoa pifa, tem brancos, tem desestímulo sexual, né? Enfim, aquela coisa toda de tamanha ansiedade. Olha só, ainda na categoria medo da crítica, a gente tem, por exemplo, a timidez, a ansiedade por baixa autoestima. A pessoa que tem timidez, vergonha de se expressar, vergonha do ridículo. Então ela tem essa baixa autoestima e essa timidez, isso pode gerar uma ansiedade danada. Então o medo da rejeição que faz com que a pessoa fique extremamente ansiosa com ideias de rejeição. Porque o que gera ansiedade aqui quando a gente fala de tensão pré-performance ou medo da rejeição? São cenas que a pessoa cria, que ela projeta no mundo, que não são realidade, mas são realidade internalizada. É que nem a pessoa que sofre, por exemplo, um assalto e a partir dali
ela fica, ao andar na rua, vendo possibilidades de assalto. Putz, aquela pessoa pode vir me assaltar. Caramba, você já teve isso se você foi assaltado? Na semana seguinte, você fica com medo do outro vir te assaltar? Olha, aquele ali tem cara de assaltante. Ai, meu Deus, mas aqui onde eu tô, será que alguém vai vir me assaltar? Então, a pessoa que tem baixa autoestima, que tem muita vergonha, e vergonha é um tipo de medo, é medo de humilhação, ela provavelmente passou por experiências no passado de humilhação, bullying, de excesso de crítica, e aí ela fica projetando isso no presente. Então, numa situação onde era para ela conversar, tem gente nova chegando, pessoas sendo apresentadas, ela já fica toda travada, com medo de falar alguma bobagem que pode ser criticada ou mal vista, enfim. Então, esse medo da crítica, medo da rejeição, é um dos tipos, um dos componentes que gera muita ansiedade para algumas pessoas. Era o meu, né? Quando eu era adolescente, até consegui me trabalhar legal mesmo, já nos 20 e tantos anos, eu tinha esse tipo de ansiedade. E isso pode gerar depressão, tá bom? Então, a ansiedade por medo da rejeição, por medo da crítica nesse sentido, pode gerar depressão, porque a pessoa se isola. E ao se isolar, ela tem menos conexão, ela tem menos da vida.